Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. Já sabem, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações. O tema de hoje dialoga com o tema do vídeo anterior, da segunda-feira, sobre gratidão. E hoje é: precisamos ter esperança. It's not over. Ainda sobra algo pro Betinha. Sim, eu acho que o tema desse vídeo é bem óbvio. Talvez eu até esteja sendo desnecessário gravando algo assim. Mas eu acho que ainda é preciso dizer que a esperança existe. Porque em muitas bolhas da internet há um estímulo à resignação. E essa bolha Black Pill tem esse aspecto muito patente de ser uma bolha que estimula que o seu seguidor entenda que se ele não é um Chad, se ele não tem queixo quadrado, se ele não tem 1,80, a situação dele é irremediável. E essa forma de ver o mundo induz ou ao aniquilamento, e aniquilamento com meios físicos, cujo termo não vou referir aqui para não prejudicar o alcance do meu vídeo, mas vocês entenderam bem, ou a uma forma de existência pesada e extremamente prejudicial, não só à pessoa que aderiu a ela, mas ao próprio entorno desse indivíduo. E a vida humana, ela não pode se basear numa atitude puramente negativa. A negatividade tem um papel dentro do conhecimento humano. Aliás, o Gerd Bornheim, no livro Introdução ao Filosofar, diz que a filosofia tem um momento de negatividade como superação de uma atitude ingênua, mas a filosofia não se contenta em ser uma atitude negativista. Ela precisa de um momento de afirmação, mas de uma afirmação consciente e responsável. E tomando esse exemplo aqui da Black Pill, nós temos um aspecto negativo verdadeiro de que certas características físicas são importantes para que o homem tenha mais sucesso com as mulheres. Existe uma literatura farta de que quanto mais alto é um homem, mais facilidade ele tem, não só com o sexo feminino, mas com as pessoas em geral. Pessoas mais altas tendem a ter mais credibilidade, as pessoas valorizam, a pessoa tende a conseguir empregos melhores. O mesmo acontece para pessoas magras, para pessoas bonitas. Mas isso não pode significar que só porque você não tem essa determinada qualidade, que tudo esteja acabado. Porque ainda existe um espaço para a liberdade humana. E aí, acreditar nisso não é simplesmente acreditar na realidade, mas uma forma de não sucumbir. Se você acredita que tudo acabou, você sucumbiu, você desistiu, você não tem mais o que fazer. Isso abre portas para coisas muito ruins para a vida da pessoa. Se torna alguém depressivo, alguém com tendências de mutilação, tendências de tirar a própria vida. Não são coisas boas. Ou a pessoa se torna alguém incapaz de conseguir um emprego, de conseguir um trabalho, de prover para a própria família. A pessoa perde a capacidade de ser adulta. Por quê? Porque não tem mais o que fazer. Ou seja, resta esperar pelo apocalipse, esperar pelo fim. É uma atitude, em certo sentido, até sectária. O sectário, ele não tem mais a capacidade de se convencer por argumentos. O sectário aderiu a uma crença e ele vai viver os seus últimos dias até que o final profetizado aconteça. Não há um espaço para a análise da realidade. Não há um espaço para a confrontação das crenças. A pessoa acredita naquilo e ela vai continuar acreditando naquilo e agindo daquela forma até que chegue o momento de tudo acabar. No caso desse pessoal da Black Pill, não tem um momento de acabar porque eles não têm nenhuma crença milenarista. E isso é pior, porque pelo menos a pessoa que tem uma crença milenarista, ela tem algum valor que faz com que ela trabalhe para estar sempre no grupo dos eleitos. No caso dessa pessoa que não tem esse tipo de crença milenarista, nem a essa nesga de realidade ela consegue se agarrar, nem a esse propósito exterior.
ela se torna alguém sem nenhuma função. E ela simplesmente prega a própria destruição e a destruição das outras pessoas. É algo muito parecido com o que foi a seita cátara da Idade Média. O mundo é mau, eu talvez esteja ajudando as outras pessoas se eu tirar a vida delas, ou se eu tirar a minha própria vida, porque se o mundo é mau, se a existência terrena é ruim, eu devo simplesmente partir e ajudar as outras pessoas a partir também, e evitar que mais pessoas nasçam. Daí também o antinatalismo muito forte desse tipo de crença. Se eu não sou alguém apto fisicamente, eu não deveria me reproduzir. Se o mundo é mau, por que as pessoas deveriam se reproduzir? Por que as pessoas deveriam ter filhos? Não faz sentido. Se eu parto dessa crença, não faz sentido que haja procriação, que haja geração. Porque eu estou simplesmente perpetuando o mal. E você vê que esses grupos são grupos extremamente antinatalistas, grupos com tendências até eugênicas, contrárias à defesa da vida, contrárias à defesa das famílias. São grupos que não defendem família, defendem simplesmente que o indivíduo se resigne, que o indivíduo seja alguém inútil, que ele simplesmente tire a própria vida. Claro que não há alusões explícitas a isso, porque incitação e xingamento a retirada da própria vida é crime. Mas, sutilmente, o que esses conteúdos sugerem é que a pessoa tire a própria vida. A partir daí é que nasce o grande problema. Quando essas mentalidades elas começam a se proliferar. E você vê que não é só o pessoal da Black Pill que tem esse tipo de pensamento. As pessoas da esquerda, quando falam, eu não vou ter filho por causa do aquecimento global, isso é uma forma de odiar a existência terrena. Porque, eu não vou ter filho para não colocá-lo aqui nessa agonia de guerra, de aquecimento global, de tanta coisa ruim acontecendo. Não há uma esperança de que o ser humano possa se mobilizar e mudar aquela realidade. O que há é simplesmente uma resignação e uma atitude de que nós somos maus, nós somos inimigos da natureza e que a natureza seria melhor sem o ser humano. E de que o ser humano não é, como diria a teologia cristã, não é o ápice da criação, e sim simplesmente um ser que muito mais atrapalha do que ajuda a natureza a cumprir os seus desígnios. Que é uma atitude contraditória com a própria defesa do que essas pessoas fazem de combater mudanças climáticas. Se o ser humano ele é um estorvo, qual é a diferença de você pregar o combate a isso? Não tem o menor sentido. Nós deveríamos simplesmente nos preparar para o fim ou abreviá-lo, ou nos aproximarmos dele com uma atitude radical. Mas nem essa atitude radical essas pessoas têm. Elas são, em certo sentido, covardes, porque elas nem essa atitude radical elas almejam, elas não realizam essa atitude. Não estou defendendo isso, nem acho que seja a atitude correta, mas essa coerência extrema de uma atitude semelhante à daqueles monges que se incendiavam em protesto às guerras, essa atitude de explicitar o nada que é o mundo atual, essas pessoas não alcançam. Por quê? Porque elas não são capazes disso. Falta a elas força interior. E a desesperança delas é uma desesperança que não tem o brilho da tragédia, e sim uma comicidade extremamente, extremamente negativa. É algo que é risível para quem assiste de fora, mas para quem a vive é uma grande tragédia. E talvez a pior das tragédias, porque nem mesmo o brilho da exaltação da posteridade ou o fato de ser canto, ser objeto de canto de pessoas que ainda vão nascer, como diria Helena na Ilíada, nem esse prazer essas pessoas vão experimentar. Elas vão simplesmente desaparecer
nas páginas da história. Sem a esperança, de fato, a vida humana é algo penoso. E com a esperança, nós aprendemos a, de fato, continuar caminhando, porque há, sim, um universo brilhante, aberto, diante dos nossos olhos.